Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desta segunda-feira, uma segunda-feira, é claro, bastante complicada, pois ontem, infelizmente, o Vasco empatou com o Nova Iguaçu dentro do Maracanã, e foi um empate que liga, de fato, um sinal de alerta no meio da torcida vascaína, no meio do departamento de futebol do Vasco, no meio da comissão técnica, não apenas pelo resultado, mas pelo desempenho em si. Assim como foi ontem contra a equipe do Nova Iguaçu, também no meio de semana contra o Água Santa em São Januário, o Vasco foi mal, o Vasco foi amassado pelo seu adversário e o Vasco correu sérios riscos de ser eliminado. Assim como no meio de semana, ontem igualmente o Vasco foi amassado e correu sérios riscos de, na primeira partida das semifinais, já confirmar a sua eliminação das fases finais do Campeonato Carioca. Que é claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, falar principalmente hoje sobre esse momento do Vasco da Gama internamente. Pois olha, não tá legal, não tá maneiro. E ontem, a entrevista coletiva dada por Ramon Dias evidencia mais do que nunca que o clima interno dentro do Vasco da Gama é um clima que deixa o torcedor vascaíno meio inquieto com relação ao que poderá esperar para esta temporada de 2024. Tudo isso você verá aqui agora, neste Fala Gigante. A gente vai trazer aí algumas informações importantes sobre os bastidores do nosso Cruz Maltino e, como a gente sempre faz aqui no canal, faço questão de, é claro, dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, se você está aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã. Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, se inscreva, além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. O canal do Gigante Vasco conta muito mesmo com o apoio e a ajuda de todos vocês. Tranquilo, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Porque olha, torcedor vascaíno, de fato, o clima hoje dentro do Vasco da Gama não é um clima muito bom. E a gente vê que não é um clima muito bom através de vários pontos que a gente vai trazer aqui a vocês durante este Fala Gigante. Eu não falo clima de briga, clima de confusão, mas aquele clima visto dentro do grupo Cruz Maltino na temporada passada, né? Um Vasco com esse clima de família, um Vasco com esse clima de união realmente dentro do vestiário, que automaticamente passava para dentro de campo um Vasco forte, um Vasco que brigava por bons resultados, um Vasco que automaticamente conseguiu a sua permanência na primeira divisão, não está conseguindo ser mais visto neste Vasco de 2024. E é uma grande loucura, né? Porque automaticamente o que se esperava era que o clima do ano passado viesse para esse ano e automaticamente também o elenco se fortalecesse ainda mais com reforços e se tornasse uma família ainda maior. E o Vasco automaticamente brigando por coisas ainda maiores nessa temporada de 2024. Mas não está sendo assim, pois o Vasco tinha muitas promessas para o 2024. O Ramon Dias recebeu muitas promessas para esse 2024. O elenco recebeu muitas promessas para esse ano de 2024. E as promessas não estão sendo cumpridas. E essa é uma grande realidade. E a gente começa aqui para evidenciar esse vídeo, né, para desenvolver, melhor dizendo, esse vídeo através de uma linha do tempo, começando na chegada do diretor executivo Alexandre Matos. Pois a chegada dele foi uma chegada que gerou grandes expectativas para dentro do Vasco da Gama, para dentro da comissão técnica, para dentro do departamento de futebol. O Emiliano Dias deu uma entrevista no final de dezembro falando sobre a chegada do Alexandre Matos ao Vasco da Gama. Uma entrevista dada à ESPN da Argentina, onde ele diz: está chegando no Vasco um dos melhores diretores executivos do futebol brasileiro, que vai trazer grandes reforços para o Vasco. E ele até confirma: o Vasco vai brigar por grandes coisas nesta próxima temporada. Por que ele falava isso? Pois isso foi colocado na mesa dele. Pois isso foi prometido a ele por parte do departamento de futebol, por parte do grupo, né, que hoje gere o Clube de Regatas Vasco da Gama, a Vasco da Gama SAF, que é hoje, inclusive, comandado pelo Lúcio Barbosa. Emiliano Dias e o Ramon tinham um contrato com o Vasco apenas até o final deste ano de 2024. Eles tinham a opção de ficar ou a opção de sair. Com toda certeza, os dois receberam propostas e demoraram a renovar. O Emiliano e o Ramon renovaram seu contrato até o final de 2026. Eles vão ficar muito tempo ainda no Vasco da Gama, aliás, até o final de 25, né? Possibilidades ainda de renovação até o final de 2026.
Mas eles ficaram no Vasco da Gama baseado em uma premissa, baseado em uma palavra, que era: o Vasco vai brigar por grandes coisas em 2024 e virão reforços. E, meus amigos, com todo o respeito do mundo, o Vasco contratou? Sim, contratou. O Vasco trouxe bons jogadores? Sim, trouxe bons jogadores. O Vasco fez grandes investimentos nessas transferências? Grandes investimentos. Os investimentos do Vasco da Gama hoje ultrapassam a casa dos 100 milhões de reais novamente, assim como foi no ano passado. Mas os investimentos do Vasco nesse ano foram investimentos ruins. O Vasco errou em muitas contratações. A janela do Vasco da Gama, né, resumidamente, foi uma janela ruim. Uma janela que não cresceu, não fez o nível do elenco do Vasco da Gama aumentar. O elenco do Vasco hoje é igual, na minha opinião, ao elenco do Vasco do ano passado, não muda em nada. O Vasco perdeu o Marlon Gomes, o Vasco perdeu o Gabriel Peck, o Vasco perdeu Jair e Paulinho por lesão. Ou seja, o elenco hoje do Vasco até caiu de produção, pois perdeu peças que no ano passado eram titulares. E titulares absolutas, e não apenas sendo titulares absolutos, como peças muito importantes para o sistema tático de Ramon Dias. Gabriel Peck era uma peça muito importante, Marlon Gomes era uma peça muito importante, o Paulinho, quem dirá, o principal nome do elenco nesse segundo semestre de 2023, e o Ramon perdeu esses jogadores. Aí chegou o David, que não é titular, chegou o Adson, que não é titular, chegou o João Vitor, que é titular, porém não é um jogador que muda, né, durante 90 minutos o jogo. Chegou também Robert Rojas, que não é titular, chegou o Galdamez, que é titular, porém também é mais um desses atletas que não muda o jogo durante 90 minutos, não é uma peça que vai pegar a bola e vai decidir. Chegou o Kehler, que é reserva, chegou o Esforça, que também não é titular. Então, dos 9 jogadores que chegaram, aliás, os 10, porque o Cleiton também veio, ninguém veio com status de titular absoluto, chegar, vestir na camisa e resolver. Ou seja, o Ramon hoje não tem peças para montar o sistema ofensivo, e essa é uma realidade. Ontem, na entrevista coletiva, ele chegou a falar sobre isso. Ele falou: eu quero um ponta e eu quero a cereja, que seria esse primeiro volante que o Vasco da Gama não tem. Ontem era assombroso, ver o Zé Gabriel atuando no meio-campo do Vasco da Gama. Era assombroso ver o Zé Gabriel jogando. Muito mal. Mal tecnicamente, mal taticamente. Parecia que com medo de mais 60 mil torcedores vascaínos no Maracanã. E me desculpe, um atleta que tem medo de jogar com a torcida ao seu lado não pode vestir a camisa do Vasco. Não pode. Um atleta que emocionalmente não consegue sustentar uma pressão a seu favor não pode vestir a camisa do Vasco da Gama. E ele pede esse primeiro volante, que seria a cereja do bolo. E o que acontece? Foi prometido a ele que o Vasco teria um grande elenco. E não está tendo. O Ramon renovou o seu contrato baseado nisso. Uma das premissas para a sua renovação e para a sua permanência foi isso. Foi um Vasco que iria reforçar muito bem, com o diretor executivo como Alexandre Matos, que veio com esse nome, né, de o melhor diretor executivo do Brasil. E foi também prometido a Ramon Dias melhorias no CT. O CT passa por melhorias, hoje é o Fernando que vem desenvolvendo esse trabalho à frente das sedes do Vasco, mas são melhorias muito pouco significativas perto daquilo que Ramon Dias esperava. Então nenhuma das promessas colocadas à mesa de Ramon Dias foram cumpridas. E ontem, para quem acompanhou a entrevista coletiva, e é muito diferente acompanhar a coletiva em loco do que acompanhar através ali, né, da Vasco TV, onde o vídeo é divulgado, a gente via um clima de Ramon Dias do tipo: tô aqui para segurar a barra. Tô aqui para tentar amenizar o clima. Porque se ontem é o Emiliano Dias que está na entrevista coletiva, como vinha acontecendo, né, nos últimos jogos, o clima não ia ficar bom. O Emiliano ia falar o que tinha que falar, ia cobrar quem tivesse que cobrar, ia reclamar dos jogadores que tivesse que reclamar. Ontem o Ramon foi muito no clima apaziguador, elogiou o elenco, bateu na mesa, disse que o Vasco iria passar para as finais Carioca, e até disse, né, em determinado momento ele responde a primeira pergunta, uma resposta até muito longa, e ele até brinca: acabou por aqui? Aí os jornalistas que estavam na sala de imprensa, eles dizem, é claro, não acabou. E ele olha e vê que tem muitos jornalistas. Ontem a sala de imprensa do Maracanã estava muito cheia. Tá mais cheia ontem contra o Nova Iguaçu, nas semifinais do Carioca, do que estava contra o Flamengo, naquele clássico dos milhões também no mesmo Maracanã. E aí o Ramon nesse momento ele diz, no tipo, jogando a pressão para ele: eu gosto de sala cheia. Eu gosto quando tem muitos jornalistas. Eu gosto dessa pressão. Eu tô acostumado com pressão. Então o que o Ramon fez ontem? Jogou o trabalho todo para ele. Jogou a pressão toda para ele. Mas ele não tá feliz.
Informação que eu tenho é que Ramon Dias não está feliz no Vasco da Gama. Não está feliz com o Vasco em si, porque ele se apaixonou pelo Vasco. Ficou nítido que Ramon e Emiliano se apaixonaram pelo Vasco. Mas não está feliz pela forma como que está andando o processo. O processo está andando de uma maneira ruim. O Vasco tem lacunas dentro do elenco, lacunas nítidas, que o Ramon ontem falou, né, explicitamente. Ramon falou para todo mundo ouvir que há lacunas no elenco do Vasco. O Alexandre Matos não resolve essas lacunas. E dentre essas lacunas, que hoje Ramon Dias vê para dentro do seu elenco, quem está tocando as negociações para a contratação desse jogador é o Lúcio Barbosa. E evidencia-se mais do que nunca. A gente não precisa ir muito além. A gente acaba recebendo muitas informações, né? Ontem no Maracanã, mais uma pessoa veio falar comigo sobre o clima dentro do Vasco da Gama. A gente acaba conversando e mais uma pessoa, a gente não vai dar nomes, não vai falar o que aconteceu por uma questão de ética. Porém, o clima não é bom. A gente, na semana passada, por exemplo, teve informação que o Verratti cobrou muitos jogadores dentro do vestiário. Que o clima ficou tenso no vestiário do Água Santa. Que o Emiliano Dias e o Ramon Dias cobraram muito o elenco no vestiário após a partida do Água Santa. Então o clima hoje no Vasco da Gama não é um clima bom. Por que não é um clima bom? Porque o Vasco não está desempenhando, porque foi prometido reforço. Não sei se vocês lembram, mas essa mentalidade de necessidade de contratar não é uma mentalidade que vem apenas da comissão técnica. É uma mentalidade que vem do elenco, que vem dos líderes do elenco. Em Punta del Este, no Uruguai, o Emiliano Dias cobrou reforço após uma partida. Vocês lembram quem foi o outro jogador que cobrou reforço? O Medel. O Medel em Punta del Este falou sobre a necessidade que o Vasco da Gama tinha de contratar. Que o Vasco precisava contratar. O Vasco tinha urgência em contratar. Tinha urgência, perdão. E não é normal você ver um atleta saindo da posição de dentro de campo e vindo pedir reforço para dentro do elenco. Não é normal você ver situações como essa. E o Medel rompeu essa barreira e pediu. Então o Medel também é mais um desses que hoje não está gostando do que está acontecendo. Ele cobrou em Punta del Este. A gente não precisa ir muito longe. E sobre, né, essa necessidade de contratar, como a gente estava falando, Ramon pediu a cereja do bolo, que é o primeiro volante. E o Vasco negocia com o primeiro volante. Só que sabe qual é a grande loucura? Quem negocia com esse primeiro volante não é o diretor executivo. É o Lúcio Barbosa. Hoje, quem negocia com o Marlon Freitas pela contratação dessa cereja do bolo para o time de Ramon não é o diretor executivo, mas é o CEO da SAF. É o Lúcio Barbosa. E a pergunta que faz é, o porquê? Por que o Lúcio Barbosa que negocia com o jogador, sendo que essa função de negociação é do Alexandre Matos? O que está acontecendo nos bastidores? Por que o Alexandre Matos está tão omisso dentro do Vasco da Gama? Por que o Alexandre Matos está com uma postura tão diferente dentro do Vasco quando se compara com a postura dele diante de um comando do futebol do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, do Cruzeiro? É a pressão? É a pressão de um clube grande? É a pressão de um clube com torcida? Que o Alexandre Matos passou por Gigante, Matos passou por Atlético, o Matos passou por Palmeiras, Matos passou por Cruzeiro, por Atlético Paranaense. Mas eu não sei se a pressão desses clubes é a mesma pressão que a do Vasco da Gama. Meu amigo, para você trabalhar no Vasco é difícil pra caramba. O Vasco, na minha opinião, tem a terceira maior torcida do Brasil, isso é ponto. Ah, a pesquisa fala que é quinta, tudo bem, mas eu acho que é a terceira maior torcida do país. Trabalhar no Vasco da Gama não é fácil. Será que o Matos está conseguindo lidar com essa pressão? Ou será que o problema é com a 777? Será que está tendo um erro de comunicação com o grupo norte-americano? Porque tem alguma coisa acontecendo. Não está sendo normal. Um Matos omisso, um Matos, completamente apagado, um Matos que não se manifesta, um Matos que não se posiciona e um Matos que não traz jogadores com relação ao que Ramon Dias vem pedir internamente. E ontem a gente vê por bobeiras, né? A gente vê por detalhes bobos. Ontem o Ramon Dias foi para a coletiva e é ridículo. É ridículo. O Diego Pereira, que é o preparador físico do Vasco, ter que estar ao lado dele na entrevista coletiva porque não há um tradutor. Isso, sinceramente, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. O Vasco não contratar um tradutor para colocar ao lado da entrevista coletiva do Ramon Dias. No jogo contra o Flamengo, no Maracanã, o Emiliano Dias deu a entrevista coletiva e havia sido a segunda partida seguida, né? Que ele deu a entrevista coletiva e ele foi perguntado por que o Ramon não está aqui. E ele falou, o Ramon não está aqui porque não tem um tradutor, mas na próxima rodada já vai vir um tradutor e o Ramon voltará às entrevistas coletivas. O tradutor não chegou e nem o Ramon voltou.
surgiu o assunto que seria superstição. Mas, de verdade, eu acho que nem sequer superstição foi. Eu acho que foi uma resposta da comissão técnica, uma resposta do Ramon para tipo, enquanto vocês não colocarem um tradutor aqui do meu lado, eu não vou ficar participando de entrevista coletiva nenhuma. Porque, cara, o cara tá no Brasil. Ele é argentino, né? Fala espanhol. Eu entendo muito ele. Ele não tem obrigação nenhuma de querer falar em português. Se ele quisesse ir do jeito que o Ramon Dias é, não custa nada. Ele virar numa entrevista coletiva e começar a falar só em espanhol. Pra dar uma resposta à diretoria do tipo, tô pedindo um tradutor, eu tô querendo um tradutor. Se não colocam ninguém aqui, então eu vou começar a falar em espanhol que a imprensa se vire pra entender. É vexatório, de verdade, é vexatório o Diego Pereira ter que estar ali ao lado do Ramon. Tirar um preparador físico da função de preparador físico após a partida e colocá-lo ao lado dele para participar de uma entrevista coletiva. Então é muito ruim o clima hoje dentro do Vasco da Gama. E essas partidas fazem com que o clima fique mais ruim ainda. Um clima leve, um clima legal, um clima tranquilo que estava no Vasco da Gama na temporada de 2024 e que se esperava nesse ano de 2025, de 23, perdão, que se esperava nesse ano de 2024 não está acontecendo. É um Vasco com clima tenso, é um Vasco com clima quente dentro do vestiário, é um Vasco que a cobrança é grande, é um Vasco em que a comissão técnica não está feliz com o departamento de futebol, por conta da ausência de reforços, por conta da demora nos investimentos, por conta dos atrasos, né, nas contratações pedidas. O caso do André Silva, hoje internamente não caiu bem. A gente trouxe isso a vocês, né, que o Emiliano Dias colocou o nome do André na mesa do Alexandre Matos em janeiro. E o Matos só começou a negociar com o André Silva em meados de fevereiro. Então o clima hoje dentro do Vasco da Gama não é bom. A cobrança é grande, o clima é ruim e isso preocupa. Comissão, departamento de futebol. Isso não sou eu que estou falando, isso não foram as pessoas ontem apenas que me falaram, é o que já vem rolando aí, ó, há muito tempo. O clima hoje dentro do Vasco da Gama não é um clima legal. É um clima de cobrança dentro do vestiário, é um clima tenso entre a comissão técnica e o departamento de futebol que hoje é liderado por Alexandre Matos. As partes não se falam. Essa é a grande realidade. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver as próximas cenas desses capítulos. O certo é, tem que mudar muita coisa. A janela abre dia 1º de abril e vai até o dia 17. Essa é a hora, senhor Alexandre Matos, aparecer de verdade. Mostrar as suas cartas e mostrar para todo o departamento de futebol, para toda a comissão técnica, para todo o grupo, o que de fato ele veio fazer dentro do Vasco. E se é de fato o melhor diretor executivo do futebol brasileiro. E até o momento não mostrou isso. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo apenas desta segunda-feira. Estaremos, é claro, na parte da tarde com Boa Noite Gigante e contaremos muito com a presença de todos vocês. Que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.